Salve, salve, galera! Era para a seleção brasileira ter vencido a Espanha se o juiz não tivesse garfado a nossa seleção. Galera, 2 pênaltis, mandrake, um pior que o outro. Seleção brasileira 3, Espanha 3. Vou trazer aqui para vocês as opiniões do programa ESPN FC da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos ver agora o que eles vão falar sobre a vitória da nossa seleção. Vitória não, né? Empate. Era para ter vencido, cara. Eu queria vitória, mas tudo bem. Empatamos, mas o bom é que a seleção brasileira jogou bem, né? O segundo tempo foi muito bom. Primeiro tempo nem tanto, mas o segundo tempo, ó. Deixa o like aí, tá bom? Vamos lá, simbora. Sim, boa noite para você, para o Pascoal, para o abençoadozinho, fã de esportes. Foi o empate até com cara de vitória, porque 2 pênaltis que o Brasil vai reclamar mesmo, né? Vou dizer, tal. Então, foram 2, hein? No jogo de 3-3 foram 2, né? A gente vê esse negócio de pênalti, tem juiz ruim em todo mundo, Mauro. E outra coisa, esse jogo não ter VAR, né? Eu acho que esse foi um golaço. Esse, sem dúvida, foi um golaço. O Beraldo e o Bruno ficaram a ver navios, como se dizia antigamente, um golaço. E esse foi um presente, né? Gol do Rodrigo, ó, presente que o goleiro deu. A gente está pensando aqui nos gols, né, do jogo. Mas assim, não, o Brasil jogou bem? Não. Primeiro tempo, muito ruim. Mais posse de bola da Espanha, mais ou menos esperado isso. Mas em número de finalizações, no primeiro tempo, o Brasil teve uma hora que estava 7-1 em finalizações, Brasil muito atrás, etc. E no segundo tempo, boas modificações do Dorival. Hoje o Paquetá, que foi muito bem contra a Inglaterra, não estava brilhante, a bola passa muito por ele, depende muito dele estar inspirado, né, para fazer alguns passes. Acho que mais uma vez o Vinícius Júnior, não sei se sentiu um pouco hoje, mais ainda do que sempre, esse peso, ele era o cara, era o capitão, o jogo era em função dele, essa história do racismo, então ele estava, não sei, se pressionado, porque o Rodrigo não estava. O Rodrigo jogou em casa, literalmente mesmo. Sim. Muito à vontade e tal, mas não foi um outro jogo bom do vídeo. De alguns, sabe? Meio campo, o próprio Bruno, enfim, a gente vai falar aí do jogo. Não foi uma atuação brilhante, mas acho que sim, para o Dorival sair 2 jogos com uma vitória e 2, diga-se de passagem, 2 adversários e que o Brasil sempre quis jogar com esse nível de adversário antes de Copa do Mundo, de tudo. E quando o Dorival assume e fica sabendo que são esses jogos com essa grandeza toda, aí é uma fria, caiu no colo dele uma boa, uma fria, que isso, já vai estrear 2 jogos pesados. Então, acho que para ele sai bem, tem observações a serem feitas. Às vezes, quando ele muda o time melhora, aí você fica pensando, então por que não põe no outro jogo? Como foi o caso, né? Alguns entraram bem contra a Inglaterra, o Andrés deu passe, tá? Você fala, então vai começar com ele. Não, ele preferiu manter o mesmo time da estreia, mas evidentemente tem muito o que observar e agora é Copa América, Dani. A próxima já é a Vera, já é valendo. A gente vai destrinchar aqui todos esses assuntos, né? Tenho que falar do Vinícius Júnior depois de uma declaração, o Paquetá ali armando o Brasil. Mas, Inho, eu quero um balanço pra gente dar o destaque aqui de quanto é positivo não ter nenhuma derrota pro Dorival, desses pontos que ainda precisam ser olhados. E eu acho que tudo bem, né, Tetra? Porque a gente fala em olhar ponto no futebol o tempo todo, nada mais justo do que o Dorival poder olhar pontos com apenas 2 jogos. Boa noite, meu capitão, meu Tetra. Tudo bem, Dani? Boa noite. Bom estar com você novamente. Pascoal, presidente Mauro Naves, fã de esporte. Olha, o saldo muito positivo. Ô, Dani, eu vou ser sincero, como você sabe que eu sou, eu não estava confiante para esses 2 amistosos pelo que o Brasil vinha apresentando. E tantos desfalques que o Brasil teve da primeira convocação do Dorival, quantos jogadores que... Uns que já não podiam ser convocados e outros que tiveram contusão logo depois que foram convocados. Jogadores importantes. Estou falando de Casimiro, de Marquinhos, ficando só por aí, além dos goleiros todos. Aí vem o Bento, né? Que a gente, como é que vai ser? O cara, né? Seleção, substituiu o Ederson, o Alisson. O cara, para mim, um dos melhores em campo hoje, ou se não o melhor do Brasil. Né? A gente pode enumerar vários jogadores, mas o Bento foi muito bem hoje. Estou dando um exemplo, então o saldo é positivo. Melhores, hein? Jogadores que foram convocados, que me gerou alguma desconfiança e que corresponderam bem, corresponderam muito bem.
O Andrés Pereira é um desses, né? Eu realmente, quando teve a convocação, falar bem depois que o cara vai bem é uma coisa, né? Eu tô falando que antes eu fiquei desconfiado, né? Então, assim, dou a mão à palmatória e acho que foi muito bem. Ele e outros, as chances, as oportunidades que tiveram, né? Sem contar no iluminado. O iluminado Endrick, que eu acho jovem, né? Há uma euforia muito grande com o Endrick, merecidamente, porque ele tem um potencial e um futuro brilhante. Mas eu gosto sempre de deixar os pés mais no chão. Mas o garoto é iluminado. Ele entra e faz gol, ele vai e se posiciona, ele chama o jogo com os companheiros. Parece que ele que é o mais experiente, ele que incendeia o jogo, ele que chama, que melhora o time, que motiva todo mundo, né? Quando ele entra no jogo. Então, assim, me empolga em alguns momentos isso da seleção e o Dorival Júnior. Esse sim me empolga. Porque quando teve a dificuldade, um primeiro tempo ruim, bem ruim da seleção, ele muda o time no intervalo e o time melhora e fica melhor do que a Espanha e vai buscar o resultado que, no mínimo, um empate o Brasil merecia. No mínimo. A gente vai falar dos pênaltis aí pela frente, né? Mereceu a vitória. vitória. Garciba vai estar aqui com a gente também. Eu sou emocionada, Pascoal, não tem jeito. Eu me emociono, eu quero ver o Brasil jogando bem, eu tô feliz pelo Dorival, eu tô feliz pelo Endrick, que eu queria ver jogando no Palmeiras, eu quero ver jogando na seleção, porque o moleque é diferente, apesar da pouca idade. Tô emocionada demais para dar boa noite pro Pascoal. Quero o destaque do Pascoal. Boa noite, Dani, depois dessas férias. Boa noite, que você está voltando. Mauro Nada, Zé. Aqui não tem conversa fiada, não. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu logo falar um negocinho pra vocês. O Bento pegou tudo, pra mim foi o melhor em campo disparado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João Gomes jogou cansado o primeiro tempo. Danilo jogou cansado o primeiro tempo. Né? Jogou se você tá aí, onde você tá? Você tá em casa? Se o Rafinha passar na porta da sua casa, arruma alguma coisa pra ele fazer. Porque não jogou nada, ele não apareceu pra jogar. Rapaz. Avisa pro Rafinha que tinha jogo e ele não foi. Cadê vocês viram o Rafinha, não? Ele tava lá no cantinho direito, assim, mais pra linha de fundo. Avisa o Rafinha, por favor, que tinha jogo e ele não foi. E era jogo da seleção brasileira. Ele não apareceu pra jogar. Ele é muito bom jogador, mas pra seleção brasileira precisa mais. O muito bom jogador tem um monte deles, mas pra seleção brasileira precisa mais do que ser bom jogador. Né? O Paquetá faz um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, chamou a responsabilidade, arrumou o time, porque o André foi dividir a mas no primeiro tempo, quem jogou bem no primeiro tempo, né? Obrigação com ele, entendeu? Aí o André e tal, aí chegou no tempo, ele botou aquele terno, aquele gabardine, e aí foi jogar. Aí é que é legal. Aí entrou o André. Sim. O André pilotou ali a cabeça de área. Aí como a gente tem agora uma fartura de volante, né? Antes, Douglas Luiz entrou no finzinho, que jogador. A pontos da gente se questionar sobre a transição da saída do Casimiro já mais rápido ou não. Eu estava lendo o Jornal da Espanha, tem jornais espanhóis que dizem o seguinte, por que não contratar João Gomes e Bruno Guimarães juntos? Imagina, já estão pensando em contratar os dois. Por que não? Mas eles jogam em gigantes do futebol da Inglaterra, é difícil tirar. Por que não? Porque o que eles jogaram hoje. Aí na frente da seleção do Brasil, aí eu vou fazer primeiro o seguinte, o Endrick. Eu falo para vocês que quando o Endrick chegar na Europa, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina. Porque lá ele vai ter um pouco mais de espaço para jogar. E ninguém vai ficar toda hora dando bola. Você viu o Cucurella? Sabe o que o Cucurella fez? Ele deu um tostão na coxa do Endrick com 0 de jogo. Vocês viram isso? Ninguém viu. O Cucurella foi lá e deu um tostão na coxa dele. Ficou lá com a perna lá enroscada, com dor na perna. Ele sentiu foi pancada. Aí a primeira bola que ele saiu em cima do Cucurella, ele deu aqui logo uma nele, um de direto no queixo e saiu por baixo fazendo a falta. Porque o moleque não é bobo de bola. Sim. O moleque é do ramo. Ele é do ramo futebol. Você joga, de que ramo que ele é? Do ramo futebol, ele sabe jogar. Essa é a atividade dele, jogador de futebol. E aí, Dorival Júnior, sabe o que foi o Dorival? Tava tão ruim com o Fernando Diniz, mas tão ruim com o Fernando Diniz, mas ruim, que o Dorival, sabe o que ele fez?
Você vai jogar lateral direito, é lateral direito. Você vai jogar de central, é central. O volante é volante, 2 volantes, um aqui na frente. Cada um na sua. Isso faz um efeito espetacular. Porque o jogador na seleção brasileira não tem tempo de assimilar tudo aquilo que o Fernando Diniz é um bom treinador. Eu não estou criticando o Fernando, é um bom treinador, mas na seleção foi ruim. Foi ruim. Por quê? Porque é muito movimento para os caras entenderem. O próprio Casemiro, o Mauro falou aqui, o Casemiro falou que tinha dificuldade de receber toda hora tanta bola, toda hora. Né? O André não. Aí o André, pô, a bola liga, pá. É a diferença do áudio que vazou. Vazou não, né? Que mostraram ele falando antes do outro jogo, né? Assim, tá com a bola... Criatividade, do meio pra frente, faz o que vocês sabem. Perdeu, todo mundo se ajuda. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou chegar no Dorival, o Dorival vai falar daqui a pouco ao vivo aqui, entrevista coletiva. Eu vou chegar nesse menino, não é à toa não que ele tá ali com essa camisa da seleção brasileira, porque ele merece, ele tem personalidade, continuou no jogo no segundo tempo com dor na perna. Mas eu quero começar por esse ponto que vocês destacaram aqui do meio campo. Todos vocês trouxeram a questão do meio, que no primeiro tempo não aparece tão bem, no segundo tempo melhora e muito em função dos volantes. A gente cita o Casemiro, acho exímio jogador, extrema importância na seleção brasileira. Se for fazer uma transição, ele tem que estar ali para essa transiçãozinho. Vou tocar essa bola em você para ouvir aqui Mauro e Pascoal depois também, mas começando por esse ponto, porque os volantes dessa safra chamam a atenção. Então, assim, sem desmerecer o Casemiro, mas talvez seja a posição hoje que menos precisaria de um cara da antiga seleção e do que a gente já viu passar. É mais ou menos por aí? Eu não abriria a mão ainda do Casemiro, não. Não, tem Acho que estar. Ele é um cara importante, a sua liderança, ainda a sua vitalidade. Um cara que tem peso dentro da seleção brasileira, respeitado mundialmente, líder, né, capitão. Eu acho que ele ainda é muito útil à seleção. Agora, abrir mão dessa safra nova, nem pensar. Alguém vai ficar de fora, não dá para convocar todos, né? Hoje, especificamente no primeiro tempo, até pelo modelo de jogo da Espanha, né? Marcação com linha bem alta, né? Dificultou a saída do Brasil e foi um primeiro tempo, que o passe não encaixou. Paquetá, Bruno Guimarães e o próprio João Gomes, eles não conectaram esse passe para encontrar os 3 homens de frente. Como o Pascoal falou, o Rafinha muito na ponta, né, sem muita movimentação. O Vinícius ainda tentou se movimentar um pouco, mas não foi o Vinícius que a gente está vendo no Real Madrid, né? Nesses 2 jogos não foi ainda. Ele é muito bom jogador, sempre aparece, sempre tem algum lance com ele, mas a gente sabe que ele pode render muito mais. Não conectou, como foi contra a Inglaterra, o meio-campo com o trio ofensivo. Ficou um vazio ali, um espaço muito grande, e que a Espanha merecidamente fez um primeiro tempo muito melhor, né? Encaixou o seu jogo. Cara, os 2 caras de lado, né? Esses meninos, Lamine, né? Lamine Yamal. Com o Williams lá pelo lado esquerdo, Lamine Yamal e o Williams pelo lado esquerdo, né? 2 jogadores, característica dos que o Brasil tem, mas eles funcionaram. E o Rodri é um absurdo que joga, né? Baita de um volante que se transforma no meia, que joga no Manchester City. Então, assim, encaixou melhor, o Brasil não conseguiu jogar. Aí entra o Dorival, entra o treinador, que ousa, que não tem essa do cara tá chegando na seleção ainda, ele tem peças, ele tá vendo que o jogo tá ruim para ele, não encaixou como foi contra a Inglaterra, ele muda. Traz o Paquetá um pouquinho para trás, aí o Paquetá vira o segundo homem de meio campo, né? Que é versátil, sabe fazer isso, e o Andrés um pouquinho mais à frente. Então, assim, aí entra o Endrick, iluminado, que está num momento especial, né? A bola procura ele. Para mim foi pênalti. De todos os pênaltis que aconteceram no jogo, o mais pênalti para mim foi o que não marcaram. A gente já vai chamar o Gaciba. Que foi no Fabrício Bruno. Para mim foi pênalti no Fabrício Bruno. Ainda bem que não deu, que aí o moleque fez o gol. Sacanagem. Foi gol na sequência, ainda bem. E aí, o que vocês acharam deste jogo da seleção brasileira? Comente aqui no vídeo, fique à vontade, deixe sua opinião, seu ponto de vista do que você achou do jogo. Primeiro tempo, o Brasil foi mal, né, cara? Em vista do jogo que a seleção brasileira tinha feito contra a Inglaterra hoje, no primeiro tempo a seleção foi mal, né? Vários jogadores jogando mal. Tem até as notas aqui, pessoal, vou passar para vocês rapidinho.
E vamos lá, ó, o goleiro Bento teve uma nota 7.3, o Danilo 4.3, Ian Couto 5.3, ele entrou no segundo tempo, Fabrício Bruno 5.9, Lucas Beraldo 3.8, Wendel 5.3, o Bruno Guimarães uma nota péssima 2.8, o André entrou no segundo tempo 0.5, não teve tempo, né? João Gomes 3.4, também não fez um bom primeiro tempo. Não foi pênalti o que o João Gomes fez, tá? O jogador se joga e o juiz caiu direitinho. Não foi pênalti, cara. Nenhum dos dois pênaltis para a Espanha foi pênalti no meu ponto de vista. Andreas Pereira, nota 6.5. Lucas Paquetá, 5.5. Fez um bom segundo tempo. Vini Júnior, felizmente, né, não brilhou hoje porque deve estar com a cabeça cheia, né, cara? Ele tem muitos problemas, né? Vini Júnior, nota 3.8. Notas do público, tá bom? Douglas Luiz, nota 3.3, entrou no segundo tempo. Rodrigo, nota 7.5, fez o primeiro gol da seleção brasileira ainda no primeiro tempo de cobertura. Galeno, 5.8, o Galeno que sofreu o pênalti, né, entrou no segundo tempo. Rafinha, nota 2.0. Nota 2, muito mal. Esse cara não merece ser convocado, na moral, cara. Endrick, nota 8.4, teve a maior nota até aqui. Entrou, fez um golaço, jogou bem, como sempre, né? O Endrick entra e joga bem, né? Dorival Júnior, nota 7.3, tá aí então as notas para os jogadores. Tá lá no portal do GE, tá bom? Quem aplicou as notas foram o público que votou, tá bom? E aí, cara, no segundo tempo, o Flamengo não. A outra seleção, a seleção brasileira... Desculpa, é o hábito. A seleção brasileira fez um bom segundo tempo, foi garfada. Que árbitro, hein? Deu 2 pênaltis que não existiu para a Espanha, senão a seleção brasileira poderia ter saído com a vitória. O empate foi bom, levando em conta que a seleção da Espanha é uma baita seleção, tem muitos bons jogadores, né? Esse menino... O Yamal, né? Esse menino de 16 anos joga demais, cara. Você é louco. Você viu a jogada que ele fez? Deram o pênalti lá nele, mas não foi pênalti, mas joga muita bola. A seleção da Espanha tem muitos bons jogadores. E o Dorival Júnior teve estes 2 confrontos, né? Essas 2 pedreiras. E, ó, saldo positivo para o Dorival Júnior, que começa bem no comando da seleção brasileira, vencendo primeiro a Inglaterra por 1-0 e agora empatando com a Espanha por 3-3, podendo sair com a vitória, né? Se não fosse a arbitragem que foi ruim. Muito obrigado, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!